Oh, tem ainda bastante coisa aqui de ontem. Espero que vocês tenham tudo isso gravado na sua mente. Ok. Então, vocês já conhecem bem essa linha. É 89, tá 98 ali. Primeiro. Ah, é. Obrigado. Ok. Então, tem alguns temas aqui para profundizar. Acho que alguns de vocês já estão preparados. Com qual tema deveríamos começar aqui? O rei. Quem vai falar do rei? Sim? Quer começar? Ok. O rei desse momento. O rei famoso da França, mais ou menos, que marca a monarquia dessa altura na história francesa é o rei Luís XIV. O rei Luís XIV. O rei que se apresenta como o rei do soul. Gostava de bailar, gostava de cantar. Ele foi que decorou, que planejou aquele palácio do Versailles. Mas não é esse o rei que está agora no governo, na altura da Revolução Francesa. Então vamos ouvir aqui Mateus para nos apresentar um pouco dessa história. Eu quero falar um pouco do resumo, do resumo, porque é uma história muito grande e vai ficar faltando muitos detalhes que a gente podia colocar aqui. Ele nasceu em pode um pouquinho em cima? O rei Luís XVI. Você pode colocar isso dentro da linha. Coloca isso. Pega aqui aquele marcador. Dentro dessa linha.
começa aqui. Usa aquele color. Isso pra... Vai ficar bem apertada, né? Vai cair do quadro. Aqui, Yeah, pode ser aqui nessa altura. pode ser. Sim. Assim, 1754. Sim, ele nasceu em 1754 e o reinado dele durou pouco tempo. O reinado dele durou até 1793. Foi um reinado muito rápido. Pode colocar aqui? Você já vai ver lá na frente. Ah, cá. Tá no meio, bem no meio. Olha, ele já tá escuro. Aqui, sim. Aí ele começou a reinar... Sim. Que ano ele começou a reinar? Ele começou a reinar em 1774. Ok. Vou colocar aqui 74. Só 74. Uhum. Isso. Sim. Ele começou a reinar em 1774 e eu diria que o período do reinado dele foi um período muito difícil. Eu imagino para um rei começar a reinar assim numa situação como o país estava, uma situação tão ruim. Naquele tempo tinha a burguesia, tinha o clero, tinha aquelas classes que enricavam e só davam prejuízo para o país. Naquele tempo, os impostos eram cobrados só dos pobres. Os ricos não pagavam impostos. Os pobres, eles pagavam cerca de 70% do salário de imposto para o governo. E esse rei, Luís XVI, ele perdeu o seu pai na infância, muito cedo, e ele foi educado por outras pessoas. E as pessoas que educaram ele inculcaram na cabeça dele que era bom para um imperador a timidez, ser tímido, e ele desenvolveu um caráter fraco. Não um mau caráter, um caráter fraco porque ele não tinha ideia forte, uma mentalidade forte o suficiente para lidar com um império. Então ele, muitas vezes ele era motivado, incentivado pelo clero, vamos dizer assim, aqueles que estavam à frente do governo, como é que chama? Nobreza. Sim, os nobres. Então ele teve um reinado muito difícil, num período que o país estava passando por muitas dificuldades devido às guerras que já tinham tido. E então chegou um certo tempo que teve um problema muito grave, que foi a falta de alimento devido às condições climáticas. Então a produção de alimento baixou muito. Isso foi no ano de 1788 e muitas pessoas no país passaram fome. Teve muita fome no país em 1788. Não. Onde eu posso colocar aqui? Aqui. Um ano antes, 89, não? Isso. Só 89, precisa colocar. Não, 88. 88. Sim. Então, com esse período de fome, veio junto também uma crise
uma crise econômica muito grande que já tinha antes e agora aumentou com esse problema da fome. E a população, ela ficou muito brava, muito irritada. Então começou a ter tumultos entre os povos e eles queriam resolver aquilo. E esse rei, o rei Carlos Luís XVI, ele era um rei que ele olhava para a classe pobre. Então ele queria fazer com que aquela crise acabasse, com que aquele problema de fome também acabasse, que os pobres tivessem mais dignidade. E ele queria fazer um conselho com a nobreza, com o clero, e convocar os estados para poder diminuir os impostos que eram cobrados dos pobres, e também ele queria fazer com que a justiça acontecesse, que os ricos também pudessem pagar impostos. E muitos ficaram furiosos contra ele e começou a ter intrigas. E acabou que ele não conseguiu, apesar de todo o esforço dele que ele fez para melhorar a condição do país, ele não conseguiu porque o interesse da burguesia era que eles continuassem na vantagem. Não? Da nobreza. Isso, da nobreza, os burgueses também. Então ele teve essa dificuldade e uma certa ocasião, quando ele queria fugir, porque ele estava sendo ameaçado já, ele queria fugir para um certo lugar, ele queria ir para, vamos ver aqui, Ele queria ir pro exterior, né? sim. Perdi o nome da cidade que ele ia, mas ele ia para o exterior para ele tentar evitar que a burguesia e aquelas pessoas, eles estavam querendo fazer uma contra-revolução. Talvez você coloque assim somente os términos, Sim. burguesia, nobreza, qual a diferença aqui? Somente uma lista aqui. Assim. Que é isso? O que é a burguesia? A burguesia era uma classe de ricos que tinham influência na direção do governo. Não, ela tinha Eles estão sobre o povo. todos estão de acordo com isso? Ou Não, a burguesia, ela tinha influência sobre o povo. o que é a burguesia? Era uma classe que está destacando comercialmente. Ela não era nem a povo Aham. para desenvolver um comércio. Hoje diríamos que Empresários. essa é a profissão, mas não tem de diferentes, pode ser diferentes áreas do trabalho. Ou classe média. Classe média. Classe média, isso, não? Tem diferente, classe média. Burguesia é classe média. E muitos ficaram muito ricos, isso é certo, foi um assunto lá. Não? Depois tem os pobres, como vocês chamam, a massa. O povo. Somente o povo. Povo? Ok. Sim. Depois tem a nobreza. Coloca isso aí, os grupos da sociedade. A nobreza. Nobreza.
E o Clé? E qual é mais? Clé. E a nobreza e o clero juntos tem o que, como são chamados eles? Você lembra? Alguém? Aham, isso. Aqueles juntos são a aristocracia. A aristocracia. Vou colocar lá a aristocracia. No sé si existe esa palabra en portugués, mas en español los gente que es pobre se les llamaba plebe. É os plebeios. Plebe, era mais, Vou cantar aí, se quiser também, bom. mais bajo, es una forma despectiva de falar a los Nobreza. Depois do povo. Nobreza. Ok. Nobreza. Que com nobreza? Nobreza. Com zeta. Nobreza. Aham. Não vou falar para o povo. E o rei? E o rei. Ele não pertence a nenhuma dessas classes? É a nobreza. É nobreza. O rei também é da nobreza. Ok? Aqui. Então, não precisa colocar. Isso é a classe da sociedade e tem que diferenciar dos títulos ou de profissões, ou como vocês dizem? Professions. Profissões. Ok, profissões. Outra coisa, não tem que dividir isso. Ok, bom, pode continuar, só para esclarecer assim um pouco os términos aqui. 88, que foi quando que aconteceu? Em 88, Uma grande fome. teve a baixa na produção de alimentos. Então, ele estava tentando resolver o problema da crise interna e ele convocou alguns estados para poder discutir aquela questão e voltar, fazer uma eleição para que melhorasse a questão dos impostos, que resolvesse aquela questão que os impostos fosse justo, que todos pagassem impostos e diminuir o imposto dos pobres. E então eles não aceitaram. E ele decidiu então fugir, sair do país, porque ele tinha encontrado apoio em outros lugares para ele poder fazer a contra-revolução. Porque aqui já estava tendo problema, porque os povos eles estavam se levantando para poder fazer protestos, querer reivindicar os direitos deles e sair daquela situação de que eles estavam sendo pisados pelos poderosos. Então o rei decidiu viajar com sua família e ele foi preso por algumas pessoas dessa classe aqui, da burguesia, e ele ficou aproximadamente 1 ano preso até que mataram ele e então termina o reinado dele muito curto, que começou em 1774 e durou até 93. 1793. Vocês acham muito curto isso? Ele começou a reinar com 20 Vivi- anos e foi até 38. Você acha muito curto isso? 20 anos quase reinou. Sim, e Depende, não? Pode ser, mas não é tão curto assim. Tem alguns reis na história da Pérsia que reinaram só uns meses, não? Não é relativo, mas em teoria ele deveria ter reinado até sua morte natural, não? sim. E não foi assim. E pegou um período terrível para poder reinar. Mas ele também produziu em parte esse não? Esse período, não? Sim, mas na história fala que ele tinha um bom caráter, ele queria fazer o melhor, resolver o problema, mas ele não conseguiu.
A profecia já dizia como seria a história, então foi apenas um cumprimento da profecia. Ok, muito obrigado. Esse período, falamos, tem seu paralelo, nossa história dos Estados Unidos, com que presidente? Estamos aqui com que presidente? Essa história. Hã? Ok, estamos nisso, não? Estamos aqui. Obama. Esse período rei, Luís XVI, é o período paralelo desses presidentes aqui. Vocês conseguem ver alguma coisa similar ou relacionada ou igual? Crise econômica. Crise econômica. Totalmente aqui a crise econômica. Quando entrou a crise econômica, quando foi assim visível nossa história? Nossa história? Aham. 2002. 2000? Quando? Vocês precisam falar 8. mais alto, gente. Começou em 2008, a crise econômica, não, mundial. Começou lá nos Estados Unidos, mas foi o resultado 11 de setembro. Ok. O que mais? Quem estava governando aqui em 2008? Qual é o presidente? Eu acho que era o Obama, não. Sim, era ano da eleição isso aí, não? Não foi esse ano que ele entrou? Não lembro bem, não? Ano da eleição. Ok, Obama entra full nesse período da crise econômica. O que mais? Como conseguiu ou procurou conseguir estabelecer o assunto àquele rei? Qual foi a sua metodologia para resolver o assunto da crise econômica? Impostos. Levantar impostos. O Obama o que está fazendo? Taxação de impostos. Está isso. Talvez não fica isso muito claro, mas Obama ele é um presidente que quer distribuir a riqueza a todo o povo mediante os impostos, mediante levantar os impostos. Distribuir a riqueza de todo mundo, dos ricos, ao todo o país. Então, é o presidente dos impostos. Ele é. Uma pergunta. Temos justificação, talvez temos, mas eu não sei, para aplicar esses símbolos literalmente e não espiritualmente? Não são símbolos. Não são símbolos? Repetição da história, né? Não fala nada do imposto lá na Bíblia. Não é usado como símbolo. Sim. Não, a Bíblia não fala disso. Não diz o levantador do imposto, ele levantou o imposto, não fala isso. Não estamos, somente temos o caráter daquele personagem. Depois olhamos o que acontece na sua vida, então fazemos a aplicação. Quando está dizendo que ele foi mais rico que todos, então lá estamos parando, estamos olhando e dizemos que isso não significa que o último presidente vai ser mais rico, literalmente. Isso representa a riqueza do país, não? A situação do país. Okay. Tem ainda um assunto nisso, eu sei que é uma problemática, mas eu não vejo isso bem resolvido ainda, mas é essa lógica que alguns estão defendendo, que se a Bíblia introduz um objeto, por exemplo, os cavalos, ok? Eu não queria fazer um corno aqui. Obama entrou no seu ofício em 2009, em janeiro. 2009, ok. 2009. Muito obrigado.
Então, aquele símbolo cavalo não significa cavalo. Não? Significa outra coisa. Mas os adjetivos ou advérbios que a Bíblia usa descrevem aquele símbolo, aqueles sim podem ser usados. Se o cavalo é preto, então significa preto, significa se está queimando, então é queimar literalmente. Alguns estão usando isso, vendo isso dessa forma. Se ele é grande, então significa que realmente é grande. Não? Pode ser como povo, como pessoa. Compreende? Essa ideia. Mas eu acho... Parece interessante aquela metodologia, aquela ideia, mas eu não acho bem fundamentado ainda de fazer isso. Temos esse assunto, por exemplo, lá nas primeiras 4 trombetas. Não? Quando tem os navios. E também essa coisa lá. Se tem um símbolo principal, que é a trombeta. E aquela trombeta é uma estrela que cai na água, que cai nos rios. Então, esse símbolo principal, primário, a estrela não é literal. Mas o que descreve depois, o que ela faz, sim é literal. Caiu nos rios realmente afetou os rios literais da Europa. Compreende o que eu quero dizer? Então, essa é uma maneira de ver e interpretar os símbolos proféticos, onde você pega o símbolo principal e interpreta esse não literal, mas espiritualmente. Mas depois, como ele afeta a história, o que ele faz, onde ele vai, outros elementos que entram lá, esses são literais. E tem alguns argumentos em favor disso, e tem alguns problemas com isso também. Isso eu ia perguntar, isso não está confirmado? Então. Não, isso que eu estou falando. Eu vejo que alguns estão agora usando ou tentando ou vendo, experimentando com aquele princípio. Não. Estamos nisso. Não sei. Ok. Então, tem aqui um paralelismo. Que também... Por que estou dizendo isso? Porque está nutrido por vários testemunhos lá. Por exemplo, temos Augustus Octaviano. Não? Aquele foi Bush, Obama... Obama o terceiro, não? Depois temos Clinton aqui. Primeiro nessa linha dos últimos. Depois tem o quarto. Aqui temos um paralelismo, não? Obama é paralelo a que pessoa na história de Roma? Augustus César, Augustus Octaviano. Augustus. Ele que fez na história. Colocou taxas, ok? Então temos aqui... E Gabriel outro dia falou outro princípio que é bíblico também. Que, como falou, a primeira aplicação, o primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Então, a primeira aplicação é natural, literal, porque a profecia de Daniel 11 fala de Augusto, e Augusto realmente colecionou as taxas. Não, literalmente, aí fala isso, é uma coisa assim que diz, não? Um coletor ou coletador. Então, ok, tem que ver isso. Estamos nisso, Andrés, estamos nisso procurando de compreender como usar aqueles términos, como interpretar. Ontem já Matias fez um comentário, estou compreendendo a problemática aqui. Mas a verdade é isso. Augustus, ele tem que ver com taxas. Obama tem que ver com taxas.
aquele rei Luís XVI tem que ver com o assunto das taxas. Não? Impostos é um assunto aqui do alimento físico que falta, um alimento físico que falta, um alimento físico que falta, não? Tem Por esse ejemplo, assunto. ahí Augusto, sin embargo, él sí es mencionado en la Biblia como impuesto, entonces tal vez ahí sí tendría que ser un símbolo espiritual, ¿o no? ¿Entiendes? Claro, por isso eu falei tem esse princípio que primeiro vem o literal, o mundo natural, depois vem o mundo espiritual. Então, a primeira aplicação é literal das coisas. A primeira aplicação dessa profecia. É assim como a profecia fala, mas... E por isso entra aquele outro conceito, que aquela pessoa... não, e foi um rei, não foi um rei. Ou tudo isso não, ou tudo isso é errado. Não, isso tem a alternativa que não, de nenhuma maneira é possível de interpretar os versículos dessa maneira, Augusto, César, Tibério, tudo isso. Porque você pega um rei e interpreta que ele é um rei. Não? Como? Quando a Bíblia fala de um rei, então o que é isso? É simbólico ou literal? Sim, eu acho que é simbólico. Então Augusto não foi um rei. Não. A simbólica é a aplicação. É a aplicação, essa é a primeira aplicação. Primeira é literal. Primeira é Ok, não, ok, então tem que ver isso. A primeira aplicação, Augusto, um rei literal. A segunda aplicação, Obama, não é um rei, mas é presidente. Claro, sim, não, isso sim. Ok, E é uma repetição da história, né? repetição da história. É porque às vezes confunde, não, assim, dificulta. Ele coloca o natural, tudo já passou, aí pro que não é natural, simbólico, pro próximo. Mas o próximo pode começar uma análise também natural, e nesse mesmo Obama natural, encontrar o que não é natural, simbólico. Ou só cabe ser o natural no rei. Entende? O Obama pode ser análise inicialmente natural e depois simbólica. Mesmo Obama assim. Não entendi. Tem que ser, Não entendi. o natural, vamos dizer, de rei. Uhum. Então nós temos o literal no rei Luís XVI, por exemplo. Quando é Obama, eu posso começar ali como literal, mas fazer análise também simbólica no mesmo Obama. Ou não, ou só pode ser o rei Luís XVI o literal e Obama tem que ser o simbólico. Eu posso fazer análise de Obama literal inicialmente, simbólico também do mesmo Obama, em referente a Luís XVI, o rei. Análise. O assunto é que aqui não, a profecia não fala de Luís XVI, não? Sim, é. Não? E tampouco fala de muitas coisas lá nessa história que não, a profecia não fala disso. Então a análise começa simbólica. O análises. Depois do que a gente Sim. descobre o literal, depois começa já pelo simbólico. Sim. Não tem necessidade de retomar dele o literal, o simbólico depois, para poder dar andamento. Ah, entendi. Não, simbólico, então. Entendeu? Então, 100%. Entendi. Talvez eu não falei bem, mas o que eu entendi dizer é que, ok, Augusto está na Bíblia, não? E ele é símbolo de Obama. Então, agora o rei também da França também é símbolo de Obama. E Augusto é símbolo também de impostos. E o rei também. E ambos são símbolos de Obama. Mas um tipo de imposto está mencionado na Bíblia. Então, talvez é um símbolo espiritual, como o presidente mais rico, então os impostos também podem talvez ser espiritual. Então, se esses impostos são espiritual, agora por el lado do rei também quizás sejam espiritual também, não? Ou... Já entendi, mas o que seria o imposto espiritualmente? Seria uma boa pergunta. Ok. O que eu estava dizendo aqui, nessa linha da Revolução Francesa, esses não são símbolos, nem sequer proféticos. Não, são somente uma linha paralela. E entramos nessa linha
podemos ver assuntos que acontecem lá, como se fazemos aplicação profética. Por a linha, mas não por símbolos que existem. A Bíblia não fala desses símbolos, não provê símbolos. Então, dessa maneira, não temos o problema de interpretar símbolos. Mas eu compreendo a problemática, não? Então tem que ver qual é o significado de impostos, qual é o significado do se um homem viu, o significado espiritual de todos esses detalhes. Mas possivelmente temos que fazer isso. Tá? Acho que precisamos de aclarar aquele assunto. Tá? Vamos entrar de novo aos textos do Guilherme Miller, a regras de interpretação, vamos ver como funciona isso. Ok? Vou falar aqui uma coisa. Isto é do Manuscript Releases, tomo 5. Que não tem traduzido. Fala assim: na Índia, na China, na Rússia, nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens de dinheiro, porque eles têm um poder, eles controlam o mercado. Eles compram coisas barato, o que eles podem comprar, tudo o que eles podem comprar e compram, o preço baixo, e depois eles vendem as coisas com um preço alto. Isso significa que os pobres têm que passar por fome. As classes pobres têm que passar por fome. E isto vai resultar em uma guerra civil. Então, o que ele fala aqui, na verdade, parece que ele descreve a Revolução Francesa. Não foi o problema que não existia comida em França. França é muito grande, França tem muita agricultura, França tem bastante para produzir, para nutrir a população, não tem nenhum problema. Mas o assunto é um problema político, econômico, como eles fazem os assuntos. Helena White diz que os pobres, eles sofrem porque os ricos, eles manejam o mercado de uma maneira que eles só querem sacar ganância disso. E por isso causa a problemática aqui. Os ricos causam a problemática. Os ricos que não pagaram impostos aqui, por exemplo. Na história. Mas isto, ele fala, vai resultar, ele está falando hoje. Índia, China, Rússia, América. Então, ele fala, isso vai resultar em uma guerra civil. E isso é o futuro que ele diz. Se aplica para essa história. E por isso acreditamos nós que nessa história aqui que começou em paralelo à Revolução Francesa, novamente nós vamos entrar em uma guerra civil nos Estados Unidos. Em outros lugares também, seguramente. Não? Vamos entrar nisso. E isso é tema que agora um pouco vamos a olhar o reino do terror, uma guerra civil. Deixa só acabar aquela cita. Vai ter um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existe uma nação. Então, ela fala aqui, ela coloca o texto de Daniel 12, versículo 1. Então, onde ela coloca a guerra civil? Profeticamente. No futuro? Sim? Mas it will result in a civil war. There will be a time of trouble such as never was. Vai haver uma guerra civil. Logo, vai ter um tempo de time of trouble, tribulação como nunca houve. Então, o que ela faz aqui, ela coloca a guerra civil antes decreto dominical começar,
de que dominical começa o tempo da tribulação. Miguel se levanta aqui nesse momento e continua o tempo de tribulação. Então, Ellen White coloca a guerra civil justo antes da tribulação. Ela não faz, acho, não vejo que ela faz aqui uma distinção específica se antes dessa fase ou antes dessa fase. Ela não sei se nunca, mas me parece que ela não faz muito diferença entre as duas fases da tribulação. Ok? Nós compreendemos que tem uma tribulação pequena e uma tribulação grande aqui. Mas antes disso, seja aqui ou seja aqui, tem uma guerra civil na América e outros países, como ele está dizendo aqui. O texto bíblico fala, quando tem paz e segurança, virá repetindo destruição. Vai ter um período, não sei se é esse que nós estamos, longe dessa decadência, né, sequencial, e vai ter um momento assim de, não, agora está tudo certo, está tudo organizado, está tudo estabelecido. E aí encaixa, tipo assim, vai ter um momento de segurança mundial, não, agora está tudo resolvido. Mas de repente, vem destruir, assim, quando ouvir de muito paz e segurança, vira repetindo destruição. Você vê na vida daquele rei que ele já tinha reinado quantos anos? 14 anos. E para ele foi impossível acreditar que as coisas vão se mudar dessa maneira como aconteceram. A maneira de actuar, mesmo nessa altura, foi quase estúpido. Não? Parece que ele não compreendeu o que estava acontecendo. O povo mesmo não tinha nada que comer. E lá, mesmo nessa altura, nas assembleias, eles acham uma maneira, eles manejam os assuntos como sempre eles fizeram, não? Simplesmente ignorando a problemática. Não? Acho que isso é assim um pouco como você está falando. Não? Então tem aqui uma situação que não parece que vai ser assim, mas Pelo que eu lembro, a primeira assembleia é um escândalo, né? sim. Os pobres, eles são expulsos daquela assembleia. Exato. Não? Como chama-se aquela assembleia? Os 3 estados, não? Convocatória dos estados generais. Não é nessa? Gerais. E é certo como você disse, eles expulsam a maioria, que são os pobres. São os pobres e o povo e a burguesia. Eles são expulsos porque os outros estados são o clero e a nobreza. Eles querem resolver o assunto. Começa tudo. Ok. Está preparado? Pode apagar isso, eu estou aqui embaixo. Sobre o reinado do terror, ele também é conhecido como Revolução Popular, fase radical, ou então fase do terror. Ela era liderada pelos jacobinos, tá? Os jacobinos eram, em sua maioria, pequenos comerciantes e profissionais liberais. E ela também contou com a participação das camadas mais pobres da sociedade.
ela na verdade ela começa no finzinho de 92. Então eles são da burguesia e Não. Eles são, naquela época, uma classe média, um pouco abaixo da burguesia e da plebe. a burguesia também é classe baixa. Tem burguesia baixa e alta. Isso, é. Pelo Ok. menos aqui, pelo menos tem. Uhum. Então, ela vai de 1792, finalzinho, a 1794, na verdade. Em 1792, ela começa com o massacre dos monarquistas que estavam presos. E o massacre foi comandado pelos jacobinos. Algumas nações monárquicas da Europa, eles pretendiam invadir a França para restaurar a monarquia no país, mas a França resistiu com a formação de um grande exército, com participação das camadas mais pobres. E eles tinham a intenção de restaurar a monarquia, mas sem sucesso, porque eles foram derrotados pelo exército francês. Em 1792 também, os jacobinos eles lideraram uma revolta popular que tirou o rei Luís XVI do trono e demitiu todos os ministros da França. Também, em 92, foi estabelecida a Convenção Nacional. O objetivo dessa convenção era mudar as leis da França. Porém, aqui nessa convenção houve um grande conflito entre os jacobinos, que eram as camadas médias e populares, e os girondinos, que é a alta burguesia. Nessa convenção também, os jacobinos usaram o poder para declarar o rei Luís XVI culpado de traição e então ele foi condenado à forca. Também o mesmo aconteceu com a sua esposa Maria Antonieta. Então, eles foram condenados em 92 e executados, se não me engano, em 93. Os jacobinos eles eram liderados por Robespierre. E nessa convenção eles adotaram algumas medidas, que era o fim da escravidão, fim dos privilégios, a divisão das propriedades, tabelamento do preço dos produtos essenciais, ajuda aos indigentes, que eram os mais pobres da sociedade, e também educação básica obrigatória e gratuita para todos. Essas medidas e algumas outras foram consideradas muito radicais pelos girondinos e isso despertou neles uma forte reação violenta. Organizados, eles começaram a perseguir, prender e assassinar vários jacobinos. Os jacobinos reagiram com mais violência ainda e chegaram à conclusão que para defender a revolução seria necessário eliminar todos os opositores da França. Então, com isso, em 1793, com a guilhotina, 40.000 foram executados. Entre eles estavam monarquistas, girondinos e ricos burgueses.
em 1794. Robespierre e o grupo dele perderam o apoio da grande parte dos jacobinos por conta dos atos de extrema violência e, sem apoio militar, eles foram dominados pelos girondinos e Robespierre foi preso e condenado à execução na guilhotina em julho de 94. E com isso terminou o reinado do terror. Ok, muito obrigado, muito bom. Ontem eu falei que somente uns 2.000 pessoas morreram na guilhotina. Por que eu disse isso? O assunto é que eu não falei bem isso. Só uns 2.600 pessoas morreram na guilhotina em Paris. O resto foi em outros lugares do país. Mas, como eu vejo, eu compreendo o assunto, eu li, historiadores também dizem que começou o Reino do Terror em 93. Aquilo que eu vi começa em setembro de 92, então é praticamente... Lá diz setembro de 93. Por quê? Porque aqui já tem terror, mas aqui o terror está nas mãos dos jacobinos. Eles dirigem. Aqui o terror está, o povo faz coisas. Eles não é desorganizado, mas aqui é organizado. Então tem diferentes posturas, eu acho, sobre o tempo específico do Reino do Terror. Tem historiadores que falam que foi em 93 que começou. E para nós isso é importante porque é o símbolo da cruz, a metade da semana. Não? Acho que nós deveríamos inclinar-nos para defender essa data. Tenho aqui uma expressão, um texto de Robespierre. Você sabe como eles chamaram ele? Como foi o apelido dele? Ele falou o incorruptível. Porque ele é incorruptível, porque ele ficou assim totalmente dedicado às suas convicções. Ele escreveu isso aqui. O terror não é outra coisa que justiça rápida, severa e não inflexível. É uma expressão de uma virtude. Então, para ele o terror não foi assim, não teve aquela ideia como nós temos hoje, películas de terror, coisas assim horríveis, assim, não foi isso. É um assunto justo, mas de uma maneira necessária, rápida, completamente clara, sem assim dúvidas, sem emoções, sem esperar, sem dar tempo ao assunto, sem deixar sofrer a pessoa muito. É um assunto bem limpo. Não? Essa foi a ideia da sua filosofia de causar isso. Isso é interessante porque estamos procurando de compreender todo o tempo que tem que ver isso com o nosso tempo. Não? Como aplicamos isso. Temos aqui uma ideia filosófica, uma interpretação de atos tremendos. Não? Nesse tempo mesmo vai se repetir. Não? Parece impossível que uns países que têm leis democráticas, têm leis assim para proteger, que nem têm a possibilidade de matar a uma pessoa legalmente, porque ele matou alguém. Quase não existe isso hoje em dia. Tem só alguns países que permitem a pena mortal. Não? O Brasil tem isso ou não tem? Não. Acho que não sei qual país na Sudamérica permite isso. Acho que ninguém. Europa, ninguém. Só os China, Estados Unidos, países árabes. Rússia? Não, acho que não. Acho que não. Cuba? Pode ser. Acho que não. Porque, bom, mesmo assim,
uma coisa muito escassa hoje em dia, não? Mas aqui, nesse momento, vai ter um terror. Vai ter um terror e eles vão achar uma maneira filosófica de defender isso, assim como Robespierre. Justificar. E como ele coloca as coisas, é algo, uma expressão máxima, uma virtude de fazer isso assim, dessa forma. O terror, talvez, a palavra terror, por isso tem esses outros nomes alternativos, não? Fase de terror, fase radical, revolução popular. Não, porque, como eu já falei também, não o assunto foi bastante, tecnicamente foi bastante rápido, bastante uma maneira melhor, como posso dizer isso, mais rápida para matar uma pessoa. Eficaz, não? Antes disso, como eles executaram as pessoas? Enforcando. Dura, às vezes, bastante tempo. É uma luta da pessoa para sobreviver. Outra maneira, como a espada ou a machado, não? Acho que foi alguém aqui também. Acho que é Maria Antoinette, uma rainha. Ela morreu dessa maneira. E você não pode fazer isso, não logra fazer isso na primeira vez. Acho que nela 6 vezes eles têm que bater forte até a cabeça ser. Não é uma coisa assim bem fácil, bem rápida. É sofrimento mesmo, é brutal isso, não? Então, comparando com isso, aquele assunto aqui realmente parece limpo. Tem a guilhotina que 1 segundo, não? Acabou a vida. Bom, não quero defender isso de nenhuma maneira, só que eu estou dizendo aqui que tem uma forma de justificar isso e colocar isso uma luz diferente também. Depende de como você vê, de repente parece um assunto, uma solução bem rápida, bem limpa, bem extrema, mas boa, ok? Incrível, mas vai se repetir isso. Bom, que temática mais? Quem acha que deveria apresentar agora seu tema? Temos as causas antes do 11 de setembro, temos movimentos populistas, Estados Unidos, Gentiló, Ato Patriota, a Guerra das 7 anos. Eles vão fazer isso. Quem tem a Guerra das 7 anos? Você? Mas não estou preparado ainda. Não? Desculpa. Ok. Ato Patriota? Você? Ok. Mais uma. Outro cor? Pode ser essa mesmo. É, sim, mudou. Bom, o Ato Patriota, ele é um acrônimo. Vou deixar.
Basicamente, significa ato de unir e fortalecer a América, providenciando ferramentas apropriadas e necessárias para interceptar e obstruir o terrorismo. Aparentemente, isso parece um tanto bom, visto que na época em que ele foi votado, ele foi colocado em vigor no dia 26 de outubro de 2001, logo após o atentado terrorista das Torres Gêmeas. E o propósito dele parece aceitável e muito útil para a nação, só que o que acontece na história, e que nós já estudamos, é que 1789 e 11 de setembro eles estão ligados pela Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos é baseada em uma lei inglesa, onde você é inocente até que se prove culpado. Só que o ato patriota, o que ele causa, o que ele, digamos assim, providencia para o governo, é a autoridade de interceptar ou monitorar ligações, mensagens, e-mails, prisão de suspeitos sem nenhuma culpa estabelecida, interrogatórios a esses suspeitos, monitoração de conversas entre o advogado e digamos assim, o acusado, e também o direito de negar a defesa, digamos assim, do acusado, não permitindo que ele tenha advogado. Isso sem nenhum, digamos assim, sem nenhuma necessidade de autorização da justiça. O governo ele pode fazer isso se a pessoa tiver uma suspeita de ligação com o terrorismo. E esse ato patriota, ele esteve em vigor de 2001 até 2015, onde ele foi substituído por uma outra lei, que eles chamam de Freedom Act, que basicamente faz a mesma coisa. A única diferença, digamos assim, notável que eu vi é que esse ato ele causou uma certa revolta, porque o próprio criador ele diz que o governo ele abusou desse poder para fazer coisas que ele não deveria ter feito, e eles procuram limitar, digamos assim, a quantidade de dados que eles podem utilizar e as pessoas que podem monitorar esses dados. E a votação, a primeira, digamos assim, para instituir esse ato, se eu não estou enganado, foi dia 2 de junho, foi quando ele entrou em vigor, 2015. Mas tem uma data que eu encontrei, eu achei algo interessante. Eu não consegui encontrar relação dentro do que a gente está estudando, mas eu vou colocar porque eu acredito que seja interessante para todos saberem. Onde está aí? Durante o período em que Obama esteve na presidência, ou até agora, né, mas em 2011 houve uma sanção para estender o período desse ato, dessa lei, e a votação para essa extensão foi no dia 27 de julho. E essa data é uma data bem, digamos assim, significativa para nós. Vendo aqui na linha o paralelo, 11 de setembro, que é quando ela foi instituída, em 1789, ela também aparece na Constituição, porque é nessa data aqui, só que de 1789, que George Washington, ele, digamos assim, inaugura o Departamento do Estado dos Estados Unidos, colocando em vigor a Constituição que eles haviam feito. E dessa data, de 1799, se nós voltarmos 490 anos,
nós vamos chegar a 1299, exatamente no mesmo dia em que o Império Otomano ele foi, digamos assim, fundado, foi institucionalizado. Não sei como colocar ali essa aplicação, mas é uma curiosidade que eu vi. Esse número tem uma simbologia profética. Eu vi isso por curiosidade e eu acredito que isso não seja coincidência, mas eu não sei explicar o porquê disso. Basicamente, Ok, é isso. muito obrigado. Então, essa nova Constituição dos Estados Unidos, the Patriot Act, Freedom Act, que pode, em teoria, a qualquer momento reemplaçar a Constituição, já existe, não? Já existe, já está pronto para ser aplicado. Foi introduzida 11 de setembro. Somente nós dizemos 11 de setembro como símbolo desse tempo, não? Se foi introduzido em outubro, não é um problema aqui. Nós estamos dizendo que foi introduzido em setembro. Então, aqui que você descobriu, somente para colocar isso em uma linha, é que no 22 de julho de 2011 existiu uma votação para renovar, para estender, e foi extendido. Foi, até 2015, na mesma data. Ok. A mesma data? Ah, lógico. E aqui começou o Freedom Act. Ok. E 27 de julho de 1798, Constituição. Não, 1789. Ah. 79. 89. 89. Estados Unidos. Uns poucos anos antes, 27 de julho de 1499. Não, 1299. Sim? Foi mais um. Não tinha visto esse. É por volta dos 150 anos, não? Sim. Isso aqui. Quantos? 90 anos? Deve ser uma coincidência completa. Não sei. Não sei. Tem que investigar esse assunto, porque já estamos fora do tempo. Não, não tem mais profecia de tempo, não profecia, mas pode ser mesmo assim. Não? Interessante. Ok. Que mais? Mais alguém? Matias, você está preparado? Não, eu acho que não. Esse tema é um pouquinho Ok. mais difícil. Então não, hoje não foi dia dos uruguaios. Do Márcio é populismo. E o meu é parecido com o dele, que é o Wall Street lá. Não fala o nosso, não sobra pra mim depois. Não é pra falar do populismo, né? Não, eu nem vou falar, Tô meu. brincando, só com vontade. Você vai falar de Populismo. populismo. Eu vou falar de movimentos populares. Mas eu vou focar o Wall Street. Talvez então ele começa. Talvez. Esse é o quê? Porque esse mais hã? Você acha ela começa? É. Ok. Começa. Você gosta de que cor? Me dá esses três aqui, o pano e as duas canetas. Os dois. Eu apago aqui? Se precisa. Nem sei se vai precisar.
eu achei interessante que a pessoa que idealizou esse movimento que aconteceu lá na Wall Street, Mika White. Fala de novo do que vai falar? Ah, tá. Eu vou falar de um movimento popular que aconteceu nos Estados Unidos de ocupação da Wall Street. Ele chama Occupy Wall Street. É tipo, ocupe Wall Street, que é o local, assim, tipo o Banco de Valores, Nova York. E o idealizador, um co-idealizador é esse rapaz aqui, é um jovem. Só uma curiosidade, esse oficina onde tem aquele touro, o símbolo, tem um touro na frente dessa Eu não sei. imagem. Com o urso. Com o urso e touro. Urso e touro. Não, só tem touro lá. Touro. Na Europa tem outro com urso. É esse Sim, sim. local? Wall Street, Uhum. né? Tem os bancos, tem a bolsa de valores, tem muitos bancos, tem muito. É em Manhattan, é perto do Park, Central Park? World Trade Center, World Trade Center. Central Park. Parede, né? Interessante, que gostoso aqui. Nossa. Então, uma frase desse jovem, ele idealizou essa ocupação pela internet, foram espalhando, vamos lá fazer um movimento para protestar. E todo tipo de pessoa era convidada. E ele falava que a única coisa que todos tinham em comum é que eles faziam parte do 90%, 99% da sociedade que não tem as riquezas na mão, né? Eles dizem que toda a riqueza está na mão de 1% da sociedade. E essas pessoas se uniam dizendo que o que elas tinham em comum, todas elas tinham em comum que faziam parte de 99% da sociedade que não tem o domínio das riquezas. Uma pergunta, quando foi isso? Iniciado em 17 de setembro de 2011, no Zuccotti Park, no Distrito Financeiro de Manhattan, cidade de Nova York. E falando desse reinado do terror, eu achei interessante uma frase que esse Mika White fala: a melhor ideia é a que te deixa com medo. A melhor ideia é a que te deixa com medo. Então, ele diz que foi mal sucedido essa Occupy Wall Street, que ele entende que só protestos, que a protestando não faz nada, que o povo tem que se organizar para fazer realmente tomar o poder nas suas mãos. Ele fala isso. Que tem que fazer partidos, que tem que usar a cabeça, não é só ir lá e fazer aquela festa, não, tem que ser uma guerra, ele fala. E ele se inspirou em alguns outros movimentos sociais que estavam acontecendo no mundo. No mundo árabe, a Primavera Árabe. Então é um movimento de protesto contra a desigualdade econômica, e ele repercutiu e muitos repetiram esse tipo de protesto, que pela internet você mobiliza as pessoas, e aí eles dormiam lá, as pessoas tinham medo de dormir lá, né, no Wall Street, mas eles ficaram lá, ocuparam e ficaram revezando, as pessoas não saíam de lá. Dia e noite tinha alguém lá, tinha um povo lá fazendo essa mobilização, essa manifestação. Então é um movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção, a indevida influência das empresas, sobretudo do setor financeiro, Wall Street, no governo dos Estados Unidos. Eles falam que você não pode permitir que as empresas que têm muito dinheiro financiem as campanhas políticas, porque daí só os ricos vão ganhar. Sempre os ricos vão ganhar as eleições. E eles falam que tem que proibir, porque as empresas podem dar quanto dinheiro elas quiserem para ajudar em campanhas políticas, né? O movimento ainda continua denunciando a impunidade dos responsáveis e beneficiários da
Denuncia os responsáveis e beneficiários da crise financeira mundial. Quer dizer que tem pessoas que estão responsáveis por essa crise e estão se beneficiando dessa crise. Surgiram movimentos Occupy por todo o mundo. Inicialmente as manifestações foram convocadas pela revista canadense Adbusters, que ele era um dos editores. Ele era o único americano dessa revista. Inspirando-se nos movimentos árabes pela democracia, especialmente nos protestos da Praça Tahrir, no Cairo, que resultaram na Revolução Egípcia, de 2011. Ele pensa que é importante fazer uma revolução, não só melhorazinhas. Baseado em guerra. Ele fala que o povo não vê que uma manifestação é uma guerra, eles acham que é uma festa, mas ele falou, não, as pessoas afetadas por essas manifestações sabem que é uma guerra, só o povo que não sabe, que eles estão fazendo uma guerra. Traços de movimentos de anarquia. Eles têm traços de movimentos de anarquia. No dia 1º de outubro de 2011, eles manifestaram 5 a 10 mil pessoas. 5 mil a 10 mil pessoas. Ao longo dos últimos meses de 2011, uma onda de protestos semelhantes espalhou-se por diversas outras cidades nos Estados Unidos, Boston, Chicago, Los Angeles, Portland, São Francisco, entre outras, na Europa também e em outras partes do mundo. A estratégia do movimento é manter uma ocupação constante de Wall Street, o setor financeiro da cidade de Nova York. As pessoas se organizam em assembleias gerais, nas quais todas podem falar e participar das decisões coletivas. As manifestações indicaram que a ocupação será mantida pelo tempo que for necessário para o atendimento das demandas. O slogan é "Nós somos os 99%", referente à crescente desigualdade da distribuição da renda nos Estados Unidos, entre o 1% mais rico e o resto da população. É isso. Eles unem pessoas de todas as cores, gêneros, opiniões políticas. Não vão tolerar mais a ganância, a corrupção de 1%. Estão usando a tática revolucionária da Primavera Árabe. Ele, no começo, encorajou o uso da não violência para maximizar os seguidores. Que aí os seguidores se sentem seguros, né? E eles participam. Mas o Mika já não acredita muito mais nessa manifestação. Acho que é isso. Ok. Muito obrigado. Somente que você se limitou a uma expressão do populismo. Não tem mais. Isso é Occupy Wall Street, isso foi um movimento. Você falou que em outros que fizeram mesma coisa em todo o mundo, sim, mas tem mais coisas, como se expressa o populismo. O meu não era sobre o populismo. Ele é populismo. Eu sou só sobre alguns movimentos populares e Wall Street. Não sabia isso. Ok, não. A ideia é que você... Wall Street é um dos movimentos. Ele tem que falar o que é populismo, mas tem uns movimentos de o povo se levantar. Wall Street, Occupy Wall Street é uma dessas expressões. E tudo isso forma parte do populismo, mas tem outras do que acontece na internet. Tem aqueles que, por exemplo, querem ter armas. Isso também é uma maneira como o povo diz, não, nós temos direitos, queremos ter isso, e o governo está em contra disso, então tem outras coisas mais. Não? Talvez você possa expandir sobre isso amanhã. Isso foi só um exemplo das expressões populares. Mas você populares. fala do mundo, não dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu não achei muita coisa na internet. Eu vi no Egito, na Espanha. Então, se alguém pesquisa... uma grande controvérsia em prol dos direitos dos negros. Porque houve vários casos que policiais atiraram essas pessoas, não? E houve muitas manifestações, Baton Rouge, marchas, mortos, policiais foram atirados. Então eu vou falar dos Estados Unidos, né? Os gays, lésbicas, negros, os movimentos sociais. Isso não é um grupo. Social? Você fala como se
for um grupo assim. Não, eu digo, você quer que fale dos Estados Unidos, movimento social Tem nos Estados Unidos e tem muita coisa lá. O Anonymous, se eu não me engano, Anônimo e é um também. que espalhou pelo mundo inteiro, que tanto as revoltas que tiveram aqui no Brasil, há uns 3 anos atrás, foi organizado pelo Anonymous BR. Então, assim, é um movimento assim, que não é mais só lá também. O que acontece nos Estados Unidos depois se espalha para todo mundo. Isso tem essa influência. Bom, ok. Amanhã vamos a juntar mais algumas expressões desse fenômeno. Então, vamos fechar por hoje. Querido Pai, te agradecemos por essa hora. Temos aqui, tivemos a possibilidade de avançar mais um pouco e entrar em alguns detalhes e ver um pouco como é aquela história da Revolução Francesa realmente está se repetindo no nosso tempo. Querido Senhor, não queremos colocar nossas ideias sobre umas interpretações vãs ou personais, individuais, mas queremos estabelecer isso sobre um fundamento sólido. Ajuda-nos a entender, compreender todos os detalhes que precisamos para que todas as perguntas que surgiram também sejam respondidas por tua graça. Obrigado pela hora da manhã, pela bênção, por o nome de Jesus. Amém.